Perguntas e respostas sobre tarefa de casa. Sejam muito bem-vindos à nossa live do Acompanhar. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo ou nesse canal, porque esse vídeo também vai lá para o YouTube, eu me chamo Daniele, faço parte da equipe Acompanhar. O Acompanhar trabalha com reforço escolar e acompanhamento, mas eu também sou professora de 20 aluninhos lindos do terceiro ano aqui na cidade de Campinas. E frequentemente oriento pais e professores também, não só em relação à tarefa de casa, mas várias questões que envolvem o dia a dia escolar. Dani, mas o quanto eu ajudo meu filho? Meu filho tá no primeiro ano, meu filho tá no segundo, meu filho tá no terceiro. Eu fiz uma tabelinha aqui que depois eu vou mostrar para vocês e eu posso colocar aqui no vídeo. No primeiro ano, muitas crianças às vezes não estão totalmente alfabetizadas. Então é normal elas precisarem, mesmo a professora fazendo a explicação, é normal que elas precisem de um pouco mais de apoio dos pais para ler, reler, às vezes até fazer uma explicação. No segundo ano, eu falo que os pais vão saindo um pouquinho de cena e vão dando mais autonomia para os filhos, mas muitas vezes no segundo ano, algumas crianças às vezes precisam. Ai, Dani, mas o meu vizinho ele já faz toda a lição sozinha, mas o seu vizinho não é o seu filho, então você vai ter que focar no seu filho. Muito cuidado com as comparações. As crianças, apesar de terem a mesma idade, o mesmo material, elas apresentam momentos de desenvolvimento diferentes. Então, às vezes, o seu filho, ele demora um pouco mais nessa, mas na outra não, e o vizinho vice-versa. Então, muito cuidado com comparações. A partir do terceiro ano, eu falo para os pais que geralmente 70%, 80% da tarefa, muitas vezes, às vezes quase tudo, as crianças vão embora, eles conseguem fazer. Às vezes o que você, pai, vai precisar fazer é dar aquela risada, dar uma orientada, mas daqui a pouco eu vou falar sobre correção. A partir do quarto ano, é esperado que seu filho já tenha uma grande autonomia ou total autonomia na hora da tarefa. Que ele organize o espaço dele, que ele sente, faça a tarefa. Dani, mas o meu filho não faz isso, ele já está no quinto ano. Gente, a gente está falando o que é esperado. Pode ser que o seu filho precise de um apoio um pouco maior. Pode ser que o seu filho precise que você comece com essa organização e crie esse hábito de organização para que ele tenha essa autonomia. Então, tudo que eu vou falar aqui, você pode observar e daí você vai ter que adequar de acordo com o seu filho. É que nem roupa. Quando você vai na loja experimentar uma roupa, eu vou experimentar uma roupa, ela pode ter um caimento em mim, na Samara vai ter outro, na Maricela vai ter outro e assim por diante. Por quê? As pessoas não são iguais. Elas podem ter o mesmo peso, parece que tem o mesmo formato de corpo, mas às vezes uma roupa não dá o mesmo caimento na outra pessoa. E assim é a tarefa de casa, a rotina de estudo, o hábito de ler. Então, muito cuidado com as comparações. Dani, mas quanto tempo que o meu filho vai ficar na tarefa? As tarefas de casa, o nosso foco aqui hoje é Fundi 1, anos iniciais, de primeiro a quinto ano. Mas eu posso falar um pouquinho dos maiores. Geralmente, as tarefas que são enviadas de primeiro a quinto ano, elas vão de 20 a 50 minutos no máximo. Se o seu filho tem um pouco mais de dificuldade, pode ser que esse tempo aumente um pouquinho mais. Mas geralmente, diariamente, é esse tempo que as crianças vão demorar. Se o seu filho já está no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano, como ele tem de aula, às vezes, no mesmo dia com 3 professores diferentes, pode ser que ele precise fazer uma organização diferente dessa tarefa também. Mas a minha dica é, para quem me conhece, para quem me acompanhar, a tarefa de casa precisa ser feita no mesmo dia. O professor deu aquela tarefa, você vai e retoma. Por quê? Se o seu filho começa a acumular, deixar, chega lá na sexta-feira, ele lembra que ele tem tarefa de 5, ou na quinta, que é pior, né? De quinta para sexta. Ele tem a tarefa de 5 professores para entregar. Então, a melhor coisa é não acumular e usar um planner. Eu sempre deixo um planner, hoje não tem um planner aqui, mas usar um planner para organizar a questão da entrega e tudo isso. Mas voltando aqui para o tempo no fundamental anos iniciais. Então, geralmente é esse tempo. Dani, mas o meu filho demora muito, todos os dias, às vezes 2 horas na tarefa. Quando eu recebo um relato desse jeito, a minha orientação tem várias estratégias. Uma estratégia que eu usei, inclusive eu já postei aqui, essa daqui, de organizar o tempo. Então eu mando na agenda do aluno quanto tempo que ele vai disponibilizar para cada atividade. Porque se na escola ele faz, em casa ele vai conseguir também.
Uma outra coisa, uma outra estratégia que eu usei com uma família uma vez que deu muito certo também é a estratégia do reloginho. Então, todo dia a gente vista a agenda, então depois que ele termina de anotar a tarefa de casa que ele vai levar, eu coloco lá em cima um reloginho com o tempo. Então, hoje ele tem 40 minutos para fazer essa atividade. Hoje ele tem 50. Ai, Dani, mas se ele precisar de uns minutinhos a mais? Uns minutinhos a mais. Dani, mas se ele precisar de uma hora a mais? Não, daí o pai vai fechar. Porque o que acontece, assim como a gente? O que acontece com a gente adulto quando a gente fica muito tempo numa atividade? As costas começam a doer, você começa a perder o foco, começa a querer mexer no celular, beber uma água, ir no banheiro. Com o aluno não é diferente. Por isso que as aulas na escola, geralmente, elas têm 50 minutos. Porque eles se baseiam no tempo de concentração de cada criança. E desde o primeiro ano, cada criança tem um tempo de concentração. É esperado que esse tempo de concentração vá aumentando. Mas se o seu filho ficar lá 3 horas na tarefa de casa, sinto lhe dizer, não vai rolar. Então a melhor coisa é ele fechar, resolver depois com a professora e de pouquinho em pouquinho vocês irem organizando essa questão do tempo. Fazer pausa pode, Dani? Pode, principalmente se o seu filho tem TDAH, se o seu filho tem dislexia, porque às vezes uma tarefa para uma criança que não tem esse transtorno pode ser de boa, mas para o seu filho pode ser muito cansativo. Então qual é a estratégia que eu uso com esses alunos? Faz 20 minutos de atividade, dá uma pausa de 5. Faz 20 minutos de atividade, dá uma pausa de 10. Mas na hora da pausa, pai e mãe, é muito importante que não tenha eletrônico, não tenha televisão, não tenha play lá embaixo com os amigos no condomínio. Por quê? Se você tirar o seu filho da tarefa de casa, que por ele ter dificuldade não é uma coisa muito agradável, e colocar ele para fazer uma coisa muito legal, quem vai querer voltar? Sabe, de fim de férias? Você quer voltar para trabalhar? É a mesma coisa na hora da tarefa. Bom, outra coisa aqui então. Meu filho não para na hora da tarefa de casa. Ele senta na cadeira, ele senta no sofá, ele vai no quintal, às vezes ele quase cai na piscina. Gente, hora da tarefa de casa precisa virar um hábito. Então, ele precisa ter horário estabelecido, precisa ter local estabelecido e a organização do material. Ai, Dani, mas aqui em casa é muito apertado, é um apertamento. Não dá pra gente ter uma mesa aqui de estudo. Bom, em toda casa tem uma mesa, seja na sala de jantar, seja na cozinha. Então, na hora da tarefa, aquela mesa vai ser do seu filho. E daí, antes da tarefa, se você quiser deixar, sabe, pegar uns potinhos, colocar lápis, caneta, para ele não precisar ficar, esqueci o estojo, esqueci o apontador, esqueci a folha. Organize e de pouquinho em pouquinho vá dando essa responsabilidade. Então, você vai falar pro seu filho, Samuel, tá na hora da tarefa, já organizou a mesa? Ele já vai deixar. Então, agora você vai sentar para fazer. E de vez ou outra ele vai precisar de outro material, ele vai lembrar que precisava, sim. Mas se você for começando a estipular esse hábito de pouquinho em pouquinho, você vai ver uma hora que você nem vai perceber. Vai perguntar, já fiz, mãe, tá tudo certo, já organizei a tarefa. Outra coisa, gente, que eu esqueci de fazer da tarefa. Principalmente essa dica, na verdade, essa orientação, vai para quem o filho tem irmão e às vezes irmão menor. Aconteceu muito tempo, enquanto eu dei aula para um aluno do 6º ano, eu dava aula na casa dele. E eu dava aula na hora que os pais também chegavam do trabalho. E daí o que acontecia? Bem na hora que eu estava lá fazendo atividade de matemática, atividade de geografia, o aluno já estava cansado porque ele já tinha feito a tarefa e eu estava lá. O pai chegava e queria brincar de aviãozinho com o irmão menor. E não adiantava, fazia o barulho, desfocava, mesmo que com as portas fechadas. Então, enquanto o seu filho estiver fazendo a tarefa, se você tem um filho menor, que às vezes não tem a quantidade de tarefa que ele tenha, não dê coisas mais legais. Não vai deixar seu outro filho jogar videogame, não vai ficar brincando com o seu filho de uma coisa que ele vai ficar lá, eu queria estar lá, não queria estar aqui. Então, muito cuidado com esses momentos também. Antes do horário da tarefa, não é hora do seu filho jogar videogame, mexer no celular, ficar no TikTok, descer para jogar bola com os amigos, porque nada mais desmotivador para uma criança ela ter que parar de fazer uma coisa que estava muito legal, tipo, acabou o intervalo, vamos voltar no intervalo. Matemática, pessoal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da tarefa de casa para não tirar a criança de um lugar que para ela estava super legal, para ela fazer uma coisa que às vezes não vai ser tão legal. Dani, mas e se mesmo assim o meu filho demora muito na tarefa? Lembra das 2 orientações que eu dei? Estipular o tempo, ver o que está tirando o foco dele e conversar com o professor. Nesse caso, quem conhece o seu filho é o professor. Às vezes na escola ele pode demorar um pouco também. E o professor às vezes traça algumas estratégias. No caso desses alunos que eu comentei, melhorou bastante. Então, vale a pena você tentar
fazer essas intervenções em casa também. Posso corrigir a tarefa de casa do meu filho? Mandaram lá nas perguntas. Gente, isso aqui depende da escola do seu filho. Lá na minha escola, a gente orienta que sim. Mas quando a gente fala para corrigir, não é para você ser aquele corretor do vestibular que vai corrigir a vírgula, tudo. Dê uma olhada na organização da escrita, na ortografia, se o seu filho organizou os parágrafos, se aquela resposta que ele escreveu, ela tem sentido, ou se não, nossa, se ele viajou, não tem nada a ver. Seu filho, então, ó, escolhe uma. Ó, a gente vai refazer essa daqui, porque não precisa chegar lá, tá tudo errado. Que nem tem pai que pega e apaga toda a lição. Isso é desmotivador. Porque mesmo que ele tenha feito tudo errado, ele deu aquele tempo para fazer a atividade. Então, valorize o tempo do seu filho, tome cuidado como você vai falar com ele, ok? Então, pode sim. E conforme a idade da criança, você pode dando autonomia para correção. Eu acabei de dar aula para um aluno, e daí eu corrigi o texto dele, e eu falei assim, Miguel, volta lá no seu texto, tem 10 palavrinhas que você escreveu errado. Ele já é um aluno maior, então não cometeu tantos erros, né, pro texto que ele fez. Então, você pode fazer isso com seu filho. Seu filho, você deu uma olhada lá na tarefa de casa dele, viu que tem 20 palavras erradas, fala, ó, tem 10. Dani, mas ele corrigiu 9, perdeu uma. Deixa passar uma, não tem problema. Fala pra ele, ó, tem uma ainda aí, vê se você consegue achar. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai fazendo essa intervenção. Ou o contrário. Olha, eu vi algumas palavrinhas erradas aqui, Samuel, volta lá e vê se você consegue organizar. Ou a pergunta, ó, eu consigo entender essa pergunta, mas será que alguém que não leu a pergunta vai conseguir entender a sua resposta? Será que não dá pra gente dar uma incrementada na sua resposta? Ou pode ser direto, olha, não é isso que tá perguntando. O que que tá perguntando? Primeiro você pergunta pra ele pra ver se ele entendeu a pergunta. Depois, você relê o enunciado com ele e fala, olha, na verdade, o que está sendo perguntado aqui, ai, Dani, mas eu não consigo fazer isso todo dia com meu filho. Dependendo da idade, dependendo da dificuldade do seu filho, eu sinto lhe dizer, mas você vai precisar, e aqui eu digo pai e mãe, tá, gente? Vamos tirar um pouquinho da culpa só da mãe de fazer as coisas. Você, pai e mãe, vai precisar, sim, disponibilizar um tempinho do seu dia para fazer algumas retomadas com seu filho. Agora, se o seu filho não tem dificuldade, mesmo assim eu oriento os pais. Estabelece 2, 3 dias, é 5 minutinhos, é só bater o olho, pegar a agenda, olhar, e ele fez aqui. Nossa, mas olha como ele tá escrevendo. Ai, Dani, mas na minha época, meu pai... Gente, na minha época também. Minha mãe não olhava caderno, minha mãe nem sabia o que eu tava aprendendo. Mas se hoje a gente tem a possibilidade, a gente tem esse conhecimento que isso vai ser importante, vai ser significativo para o seu filho, por que não fazer? Você viu lá, olha, eu acho que esse texto não tá bom, a professora acho que vai pedir para refazer. Às vezes a professora, naquele dia, ela só recolheu as folhas e não vai corrigir. Manda um recadinho para a professora. Professora, olha, o texto que a Magda fez não ficou muito bom. Então, vai dando algumas orientações. Eu falo que o professor e o pai, eles precisam ser parceiros. E isso ajuda muito na intervenção. E, inclusive, de alunos que às vezes não têm dificuldade, alunos que às vezes precisam só de um ajustezinho para avançar. Então, você pode, sim, fazer algumas correções do seu filho. Mas, Dani, você não tem noção. Meu filho chega em casa, ele tem muitas dúvidas. E para quem é do Fundamental 2 é pior ainda, né, gente? Porque a gente não lembra. Eu tenho coisa de matemática, de ciências, que eu não lembro mais como faz. Tanto que eu só dou aula até o 6º ano. Depois daqui eu já mando embora porque eu não lembro. O 6º ano, ele repete muita coisa do 5º. Então, geralmente, a gente consegue fazer. E então, o que você vai fazer? Se o seu filho tem muita dúvida, você vê. Eu falo para os pais que eles têm que avaliar. O seu filho está com muita dúvida porque ele realmente não compreendeu o conteúdo, ou ele está com muita dúvida porque ele quer ficar com você, porque ele sabe que você vai dar a resposta, e é muito mais fácil quando alguém dá a resposta pra gente. Então, você vai precisar fazer essa avaliação e comunicar ao professor, porque tem muito aluno que fala que tem dúvida, mas na verdade não tem dúvida. Na verdade, o que acontece? Quer ficar com o pai, quer um tempo de atenção da mãe. Então, ele fala que não entendeu por causa disso. E sempre comunica o professor. E às vezes sim, ele pode apresentar dúvida. Às vezes aquele conteúdo ainda não está muito fixado. E lembrem-se, pais, eu sempre falo isso para os meus alunos. Principalmente matemática, história, geografia. Os conteúdos, alguns são construídos. Então, às vezes é normal o seu filho chegar com uma dúvida daquele assunto que ele aprendeu hoje. Por exemplo, está introduzindo a divisão ou a multiplicação.
Não é de um dia para o outro, não é numa aula de 50 minutos que o aluno constrói esse conhecimento. Então, dê um tempo, oriente, mas nunca dê a resposta. Pergunte como que a professora fez, vamos voltar algumas páginas. Olha, se a gente ler aqui de novo, acho que a gente vai conseguir dar a resposta. Dani, mas eu não tenho esse tempo. Eu estou falando agora para pais que vão ter algum tempo disponível. Se você não tem, você vai mandar para ele do professor. Hoje não consegui auxiliar o Samuel na tarefa, você pode retomar? Mas você precisa fazer esse acompanhamento, você precisa saber. E agora, ele entendeu? Não, agora ele está com dúvida, tem alguma coisa? Será que no final de semana a gente consegue pegar para estudar? Então, a gente precisa, sim, se responsabilizar um pouco pelas dúvidas dos nossos filhos. Dani, mas tem muita tarefa. Eu não sei por que o professor manda tanta tarefa, aquela lista de exercícios com 25 exercícios. Porque ele sabe, apesar, eu vou fazer uma observação, gente. Tem alguns professores que realmente exageram. Mas principalmente às vezes em matemática, em física, em química, são esses exercícios que vão fazer o seu filho, principalmente se ele tem dificuldade, ele exercitar até ele dar aquele clique que, é assim. Então não tem jeito. O que você pode fazer eu sempre falo, mas hoje o seu filho tem matemática e língua portuguesa. Qual é mais difícil? Qual vai exigir mais atenção dele? Comece por isso, faça umas pausas, depois você volta, mas tente organizar. Por quê? Deixar de fazer esse exercício, ou às vezes deixar de tentar fazer esses exercícios, lá na frente vai fazer falta. Lá na frente vai trazer problemas para o seu filho. Então, tentem resolver. E comente na escola, converse. Nossa, mas hoje ficou pesada a tarefa. E vocês podem perceber que às vezes vai parecer que tem dia que tem um monte de tarefa, tem dia que não tem quase nada, tem dia que parece que é normal. Porque às vezes também vai do conteúdo que foi trabalhado. E lembre-se, o professor ele sempre vai se basear no material também. E às vezes o professor manda aquelas 2 páginas ou aquela página a mais, para depois amanhã o seu filho não ter que fazer uma outra tarefa de um assunto que ele já poderia ter finalizado. Então, confia no professor, confia. Dani, mas eu trabalho o dia todo, eu não consigo acompanhar o meu filho, como que eu faço? Eu sempre falo isso para os pais, gente. Se você trabalha o dia todo e o seu filho fica sozinho, provavelmente o seu filho já tem autonomia para se organizar para a tarefa de casa. O que você vai ter que ficar mais de olho é no controle e nas consequências. Não gosto da palavra castigo. Então, hoje você deixou lição lá pro Samuel fazer. Mas o Samuel não fez, mas ele desceu para jogar bola. E por que ele... porque ele estava com muita dúvida. Mas ele poderia ter pesquisado, ele poderia ter visto um vídeo, ele poderia ter voltado no assunto, ele poderia ter olhado nas anotações dele. Será que ele tentou fazer alguma dessas coisas? Então é muito importante esse acompanhamento. E estabelecer... Eu pulei esse tópico, gente, quando eu falei da duração da tarefa. Precisa estabelecer um horário para a tarefa. Dani, mas como assim? Eu sempre falo, se o seu filho estuda de manhã, 2 horas é a tarefa. Se o seu filho estuda à tarde, 6h30, no máximo 7 horas da noite é a tarefa. Tarefa de casa tem que ser feita no mesmo dia, gente. Aula dada, aula estudada. Ai, Dani, mas meu filho fica no integral e ele chega muito cansado. Se ele estuda no integral, ele tem que fazer a lição na escola. Vez ou outra, às vezes por causa de outras atividades, por causa da dificuldade do seu filho, pode ser que ele leve alguma coisa para complementar em casa, mas isso não é para acontecer todo dia. Mas é porque o meu filho chega um pouco mais tarde na escola. Então, nesse um pouco mais tarde, você precisa se organizar. Por quê? O seu filho precisa... Lembra que o cérebro ele vai lembrar, ele vai guardar o que está mais reforçado? Então, se o seu filho viu na escola e ele viu na tarefa no mesmo dia, chegar lá à noite, o cérebro vai falar, não, eu preciso guardar isso aqui. Eu sei que às vezes é difícil, mas comecem de pouquinho. Mas eu mando lá na escola, ele faz no outro dia. Tente começar a fazer um pouquinho da atividade em casa e depois mandar um outro pouquinho para a escola. Você vai ver como seu filho vai render muito mais e vai aprender muito mais. Voltando para quem trabalha o dia todo. Então, para os pais que trabalham o dia todo, essa é a questão de organização. E controle mesmo, gente. Se precisar, bloqueia a internet em determinado horário, corta o tempo do celular, acompanha, tem hoje temporizador para você acompanhar no celular quanto tempo seu filho ficou. Então, se ele sai da escola, ele vai almoçar, ele vai descansar, ele vai fazer a tarefa das 2 às 3, das 3 às 6, 6 horas você vai chegar, então ele tem que ter usado o celular no máximo, explodindo, o que não é ideal, 3 horas. Então, você vai ter que fazer esse acompanhamento, eu falo, às vezes a gente vai ter que ser um pouco chato mesmo nessa questão.
Então, gente, a gente precisa sim fazer esse acompanhamento. E a melhor forma de você acompanhar se o seu filho está fazendo a tarefa corretamente ou não é vivendo na escola. Porque geralmente as escolas, elas sinalizam. Então, hoje seu filho recebeu um bilhete que ele não fez toda a tarefa, amanhã também, depois também, alguma coisa. Ai, Dani, mas é muito difícil, a gente não consegue organizar. Traz ele aqui para acompanhar que a gente vai acertar isso aí. Traz ele aqui, mas é claro, contando com o seu apoio, ok? Agora, se o seu filho é menor, voltando para o pessoal do 1º ao 5º ano, você não vai deixar ele sozinho, mas às vezes o que pode acontecer é ele fazer a lição com a avó, com o ajudante, com o irmão mais velho. Então, nesse caso, pai, você precisa sim dar um apoio, você precisa orientar as pessoas a não darem tantas respostas. Eu sei que quando é vó e vô fica um pouco mais difícil essa intervenção, mas você vai precisar, e não tem como a gente deixar de trabalhar. Então, você vai precisar fazer esses acertos para o seu filho realmente estar aprendendo e não só recebendo as respostas, ok? E foi isso então, gente, o nosso perguntas e respostas sobre tarefas. Espero que você goste, a gente vai baixar esse vídeo, colocar aqui, colocá-la no YouTube também. E se caso a nossa conversa não tenha abordado a sua dúvida, a sua pergunta, escreve ela aqui embaixo que a gente vai responder e vai te ajudar. Até mais, até o nosso próximo vídeo.